E esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma figura que voltou do mundo dos mortos políticos, né? Aécio Neves. Aécio Neves nessa semana, nos últimos dias, aí ressuscitou politicamente, apareceu e coisa e tal. Quem diria que o Aécio Neves voltou aos holofotes, voltou a aparecer no jornal, né? E, de novo, eu votei no Aécio Neves em 2014, é lógico, naquela época era a alternativa que a gente tinha para Dilma, eu votei nele mesmo, não tenho vergonha disso não. Seria melhor do que a Dilma? Eu não tenho dúvida nenhuma que seria melhor do que a Dilma, mas como todos os PSDBistas antes, acabou perdendo para o PT mais uma vez, né? Então, ou seja, eu acho que é ali que foi que consagrou o fim do PSDB. E esse ressurgimento do Aécio aqui confirma uma coisa que eu venho falando para vocês há algum tempo, né? Que o Alexandre de Moraes era ressuscitar o PSDB. E eu tinha falado, inclusive, para vocês que o plano deles sempre foi dar anistia para o pessoal do 8 de janeiro, aquelas penas enormes, 17 anos, 14 anos e coisa e tal, né? Sempre era a ideia deles, depois de julgar Bolsonaro, era anistiar esse pessoal. Então repara como é que parece que é exatamente essa a jogada. O Alexandre de Moraes condenou todo mundo a penas absurdas e não sei o que lá e coisa e tal. Aí vem o PSDB, o moderado, o centro, né, o centro democrático e não sei o que lá, e nós vamos resolver a polarização do Brasil. Eu só fico preocupado, cara, porque o Alexandre de Moraes é um cara que tem um poder fudido, um poder institucional fudido no Brasil, ele manda praticamente no Brasil, e é um cara idiota, cara, o cara é burro, eles acharam que isso ia funcionar, caramba, tem que ser muito burro pra achar que isso ia funcionar, cara. Esse cara deve comer cocô no café da manhã, não é possível que ele não coma cocô no café da manhã, é muito burro esse negócio. Vamos entender esse caso aqui, por que o Aécio Neves ressurgiu nessa história? Porque não, ele sabe que ele não tem condição de ir para presidente da República, mas ele quer ressuscitar o PSDB, começando por Minas Gerais, vai se candidatar a governador ano que vem. Essa notícia foi sugerida por Caralisson, esquerdista infiltrado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, quem acompanha o canal sabe que eu falo disso há algum tempo. O sonho do Alexandre de Moraes, toda essa mudança que está acontecendo, inclusive tirar o Lula da cadeia. Mesmo isso foi feito com um único objetivo, de ressuscitar o PSDB. Porque ninguém perdeu tanto quanto o PSDB com o surgimento do bolsonarismo. A verdade é essa, né? O PT perdeu? Perdeu. Mesmo com Lula, mesmo se o Lula tivesse preso e coisa e tal, né? Mas tem o PT. O PT tem a posição dele no espectro político ali preservado. O PSDB deixou de ter sentido. Não fazia mais nenhum sentido o PSDB, porque, né, simplesmente o PSDB se vendia como uma direita no Brasil em oposição ao PT, mas agora que o PT está enfraquecido, não fazia sentido mais o PSDB. Então qual foi a estratégia deles? Ressuscitar o Lula para tirar Bolsonaro a qualquer custo, destruir Bolsonaro a qualquer custo, e aí o PSDB iria ressuscitar, ia voltar o PSDB a ser a coisa. Eu falo isso aqui no canal há um tempão que eu falo isso aqui, e aparentemente é exatamente isso, né? E agora, eu falei também sobre essa questão do pessoal do 8 de janeiro, né? Pessoas humildes que foram lá na manifestação do 8 de janeiro. Foi errado aquela manifestação? Foi. Tinha gente ali que queria golpe de Estado? Tinha gente ali que queria golpe de Estado. Mas é um absurdo uma pena de 14 anos, 17 anos para esse pessoal. Isso é pena, cara, assaltante, criminoso, traficante de droga não pega pena desse tamanho. Como é que pode uma pessoa que foi lá e rabiscou uma estátua pegar uma pena desse tamanho? Isso não tem lógica. Agora, eu errei num aspecto nisso daqui. Eu achei que quem ia fazer o papel de pacificação depois seria a esquerda. Que o Alexandre de Moraes, depois que terminasse o julgamento, que condenasse o Bolsonaro, né, como eu falei para vocês, né, a ideia de condenar essas pessoas a penas muito altas era justamente para quando chegasse a vez do Bolsonaro, ele ter uma pena absurdamente alta, né, 200 milhões de anos de prisão. E foi mais ou menos o que aconteceu, 27 anos de cadeia para o Bolsonaro, na idade dele, é praticamente prisão perpétua, né? E no final das contas, isso era um dos objetivos, e o outro objetivo era ajudar a pacificação. Por quê? Eu achei errado, reconheço meu erro, que seria o governo Lula que faria a pacificação, que o Lula ia fazer um indulto para pacificar o país e liberar o pessoal do 8 de janeiro e coisa e tal. Mas, olha só, faz sentido, se encaixa perfeitamente com a história. Quem é que está fazendo a pacificação? O Aécio. O Aécio é o nosso pacificador, meu amigo. Aécio, Temer e Paulinho da Força são os pacificadores do Brasil, que vão pacificar o Brasil, soltando o pessoal do 8 de janeiro. Eles já estavam planejando fazer isso de qualquer forma. É uma pena absurda, uma pena que não tem sentido nenhum isso daí.
Mas vão deixar Bolsonaro eles querem manter. Eles vão dar um jeito de fazer uma coisa para manter Bolsonaro preso, porque eles sabem que se Bolsonaro tiver qualquer expectativa de concorrer, eles perdem. Então eles vão manter Bolsonaro preso e vão liberar o pessoal do Rio de Janeiro e dizer, não, que nós somos os pacificadores. Pacificador de cu é rola, caralho. Aécio, se retorne a sua insignificância. Você não é mais significativo no cenário político brasileiro. Perder uma eleição para Dilma daquele jeito é para matar mesmo. Não tem jeito, né? Aí tá aqui, ó. De olho em 2026, Aécio usa propaganda do PSDB para atacar Zema. Então tá mais do que na cara. O Aécio quer voltar para o estado de Minas Gerais. Ele está consciente que vai voltar para Minas Gerais. Não vai ser para o governo do Brasil. Ele sabe que não tem chance nenhuma de tentar a presidência do Brasil, mas talvez Minas Gerais ele tenha, né? O pessoal lá em Minas, ele é lá de Minas, ele tem uma base eleitoral grande lá em Minas. Eu não sei quem são os candidatos para o ano que vem, quem é que vai substituir o Zema. O Zema, vocês lembram, é o atual presidente, o atual governador de Minas Gerais, mas ele não pode concorrer novamente. Então ele tem que indicar alguém, e você indicar alguém é sempre mais fraco do que você concorrer você mesmo, né? Então eu não sei quem que o Zema vai indicar lá para Minas Gerais, mas o Aécio é um obstáculo considerável. E é isso que eles estão querendo vender. De novo, o ressurgimento do PSDB. O PSDB ressurgindo das cinzas, graças à morte completa do bolsonarismo, e o Aécio pagando de pacificador. O Aécio é o pacificador. Faz muito mais sentido do que ser o Lula. Como eu falei para vocês, não é o Alexandre de Moraes, ele não é de esquerda. A verdade é essa. O Alexandre de Moraes não é de esquerda. Ele é ou melhor, o Alexandre de Moraes não é de extrema esquerda como o Lula. O Alexandre de Moraes é de centro-esquerda, é o PSDB. Então, ou seja, é natural que ele quisesse que o pacificador seja o PSDB. Mas, de novo, eles estão fazendo isso errado, tá? Eles não esperavam ter que fazer isso tão rápido agora. Eles achavam que iam conseguir fazer esse processo todo de pacificação ano que vem. Né, porque faz muito mais sentido. Ano que vem é o ano da eleição, então o Aécio emergir como o pacificador daria muita força para ele na eleição no ano que vem, né, para ele, para o Temer, para o pessoal do PSDB, ali, da centro-esquerda brasileira. Né? O problema é que a pressão pela anistia foi tão grande que eles tiveram que acelerar o processo. Pegamos eles no contrapé. Até o show que eles armaram esse domingo foi armado em cima da hora. Vocês podem ver, eles não esperavam, eles tinham planejamento de fazer esse tipo de show, de chamar artista para ser contra a anistia e coisa e tal, mas eles tinham esse planejamento mais para frente. Eles achavam que eu fazer isso mais para frente, com mais calma, né? Mas não conseguiram segurar, porque a pressão pela anistia foi tão grande que eles tiveram que acelerar o processo, tiveram que andar com o processo. Então a gente está pegando esse pessoal no contrapé, o que é uma boa coisa. Isso tem uma chance grande de a gente conseguir passar isso daqui. O Aécio, meu amigo, sinceramente, é o que eu falo para vocês, o que me assusta nessa história é esse pessoal ter pensado que ia dar certo isso, ter achado que isso ia dar certo, mas não vai dar certo de jeito nenhum. Pode ser que o Aécio ganhe a eleição em Minas Gerais? Eu vou falar para vocês, é possível sim, é possível. Eu não sei quem são os candidatos ano que vem, a gente não tem muitos candidatos fortes. Se for o Nicolas ganha. Mas se for outro candidato, eu não sei quem é que o Bolsonaro está planejando para governador ano que vem, a coisa pode ficar mais complicada, né? E o Aécio tem uma base grande lá em Minas Gerais, lembra? É o que eu falo sempre para vocês, tem que lembrar que base, você ter pessoas, cabos eleitorais que vão na casa das pessoas pedir para fulano votar, não, vamos lá fulano, vamos votar aqui para ajudar, não sei o que lá, esse tipo de coisa, isso tem valor, isso gera voto, por quê? É lógico que as pessoas politicamente engajadas, como eu, como você, como quem curte política, a gente já vai votar em alguém, não precisa ninguém falar com a gente. Mas entre o pessoal entre a grande maioria do povo brasileiro, tem um monte de gente que não tá nem aí pra política, que tá preocupado com Big Brother, com não sei o que lá, com futebol, com outras coisas, com fofoca da vizinha, não sei o que lá e coisa e tal. E aí, se não tiver alguém pra ir na casa dessa pessoa, não, fulano, vamos lá votar, vamos lá, eu te levo pra você votar, é importante votar, não sei o que lá. Se não tiver alguém pra fazer isso, a pessoa não vai votar. E isso eu tô falando da parte honesta, tá? Você convencer a pessoa a votar honestamente é uma coisa, não tem nada de errado. O que a gente sabe que acontece algumas vezes é que nesse papo de convencimento tem a compra do voto. A pessoa chega ali e fala, não, vai lá fulano, se você votar em fulano eu te dou 100zão aqui, ó. E isso não pode, isso teoricamente não pode, mas acontece pra caralho, vocês sabem, né? No interior do Brasil isso acontece pra caramba.
Então, de um jeito ou de outro, é importante você ter a pessoa que é o cabo eleitoral que vai lá na comunidade, vai lá na cidade pequena, vai lá na comunidade rural e coisa e tal, e convence as pessoas a irem votar. E o Aécio tem isso lá em Minas. Isso é uma coisa que a gente não pode desprezar. Então, essa jogada, embora seja uma jogada atrapalhada, uma jogada que eu acho terrível, eu não sei se vai ser totalmente sem resultado não, tá? Existe o risco disso dar resultado sim. Bom, aqui ó, agora a coisa também não está tão simples assim não, como eu falei para vocês, esse processo deles foi acelerado, eles não esperavam fazer isso tão rápido. E aí o pessoal está falando aqui ó, que o novo acordo nacional nasce sobre risco, né? Porque nem a esquerda nem a direita gostou disso, né? O centro democrático, a terceira via, e vai salvar todo mundo, o Aécio, o pacificador, e não sei o que lá. E agora, peraí, mas consultando com o Supremo, ou seja, tudo armado. Tá mais do que na cara que era o esquemão que eles falavam. O Alexandre de Moraes tinha esse plano desde o início. Ele quer destruir Bolsonaro para reviver o PSDB. Para o PSDB poder dizer, tá vendo? Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. Os dois são condenados, os dois extremistas. Extremistas. Vota em mim que eu sou calminho, que eu sou prudente e sofisticado. Né? E é isso. A prudência e a sofisticação do PSDB que vão ganhar. Esse pessoal, cara, esse pessoal é muito burro, bicho. Esse pessoal, eu não sei onde é que esse pessoal vive, cara. Em que bolha que esse pessoal vive, né? Enfim, no final das contas, estão dizendo aqui que prevê a troca da anistia por redução de penas dos condenados pelo evento do dia 8 de janeiro. E, de novo, eu já falei para vocês, se a redução de penas for redução de penas significativa, do tipo, o pessoal do dia 8, todo mundo já está livre, e Bolsonaro cair de 27 anos para 2 anos de cadeia, beleza, acho que está resolvido o problema. Para mim está atendendo sem problemas. Agora, isso seria contra o interesse do pessoal do PSDB. De novo, o que eu acho que o PSDB, qual que era o planejamento deles? É liberar o pessoal todo do 8 de janeiro. O pessoal do 8 de janeiro todo vai ser liberado e coisa e tal. Provavelmente muita gente lá da acusação, mas o governo Bolsonaro não. O pessoal do que eles chamam lá do núcleo do golpe só foi colocado ali, só usaram o 8 de janeiro para condenar essas pessoas e eles não vão ser liberados. Eu acho que é isso que vai acontecer nessa proposta do Paulinho da Força. Se for isso, não vai adiantar nada. O que eu espero que aconteça é que a oposição vai lançar um substitutivo alternativo e pedir para votar o alternativo. E pronto, vai ser isso que vai ser a alternativa. Né? E isso pode ser feito, vocês sabem, né? Não é obrigatório. Embora o Paulinho da Força seja o relator designado pelo Hugo Mota, não tem nada que impeça que alguém na oposição faça também um substitutivo para apresentar pelo PL da anistia e proponha alguma coisa diferente, ou até o texto original lá do Crivella, que, como eu falei, também baixa a pena do Bolsonaro por uns 2 anos de idade, né? Os 2 anos de pena, né? O que, de novo, não é o ideal, mas ele já pegaria o sursi, já pegaria liberdade condicional muito rápido. Esse ano ainda ele já estaria livre desse problema todo, né? Continuaria, porém, inelegível. Bom, aqui ó, e aí outra coisa curiosa, né? O Paulinho da Força é outro que foi destruído pelo bolsonarismo, né? O Paulinho da Força era um cara que ele é sindicalista, mas é o sindicalista do PSDB. É um sindicalista mais pro lado da centro-esquerda, né? E ele perdeu a última eleição. Ele entrou na suplência da suplência de não sei o que lá e tá no Congresso por voto puxado em 3º grau de alguém ali. Uma coisa absurda esse cara ter alguma relevância no país. Botaram ele para relatar esse PL. Por quê? Porque a ideia era ajudar o PSDB, a fazer o esquema de ajudar o PSDB, né? Porém, eles já estão vendo que vai ser difícil aqui. O PL da anistia. Semana que vem tem mais uma guerra. Quem está falando isso é o pessoal da esquerda. Aqui, ó, em meio à votação de urgência da tramitação do projeto de lei da anistia, por 311 votos, isso é bom, é importante notar, tá? Foi 311 votos, foi voto pra caramba, tá? O deputado federal Chico Alencar já projetava mais uma guerra para a semana que vem. O julgamento do Supremo nem foi concluído, falta o acórdão, nunca houve na história uma anistia nesses termos, precoce, acelerada, sem nenhum pacto nacional. É o que eu tô falando para vocês. Eles tinham todo um planejamento para fazer isso mais adiante. Até esse show que eles estão fazendo para domingo agora, que tá numa correria danada, porque, né? Se eles tivessem um planejamento melhor, podia fazer um show mais planejado, com mais antecedência, coisa e tal. Iam angariar mais pessoas, né? No pão com mortadela musical que eles estão fazendo em Copacabana esse final de semana, né? Mas eles precisaram acelerar porque a força pela anistia está muito grande. Deu errado o plano deles. 311 votos é muito voto, é o que eu falei para vocês, eles ficarem emparedados, né? Aí eles estão chateados, estão dizendo que vai ser uma briga na semana que vem. E vai ser uma briga. E é por isso que eles estão jogando tudo agora, com esse negócio da pacificação do Aécio e coisa e tal. Aqui estão brigando com os ministros, o Planalto vê omissão de ministros, aprova voto de suplentes pela anistia.
De novo, incomodou. Eles sabiam que a anistia ia passar, a urgência ia passar, só que eles não esperavam que fosse passar com tantos votos. Isso é o que preocupou o governo, né? Então é isso daí. É isso que eles estão tentando. Eles vão conseguir? Não, eles não vão conseguir. Não vão conseguir o que eles querem. Eles estão achando que vão, mas não vão. E a prova disso é que eles já estão perdendo o controle agora com o PL da anistia. E nós vamos garantir que eles vão perder esse controle mesmo e vão acabar aprovando uma anistia muito mais ampla e mais do que isso, direcionando o Bolsonaro à reabilitação total e a voltar à política muito em breve. Mais uma vez, qual que é o erro deles? Eles encararem o bolsonarismo como um movimento político igual ao deles, que é ordenado de cima para baixo, que eles controlam as pessoas, controlam os artistas e coisa e tal, e fazem a política acontecer. O bolsonarismo não é assim, o bolsonarismo é de baixo para cima. Essas soluções deles nunca vão funcionar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.